Voltando um pouquinho, falando um pouquinho ainda de LOA, na esfera federal, ela também deverá ser encaminhada pelo Executivo para o Legislativo até o dia 31 de agosto do exercício financeiro anterior, né? É a mesma coisa do PPA. Como o PPA também é até o dia 31 de agosto, e ele tem validade a partir do ano seguinte. A mesma coisa a lei orçamentária anual. Também é entregue para aprovação do Legislativo até o dia 31 de agosto, com validade no ano seguinte. Vamos agora falar sobre receita pública, né? Temos aqui o conceito que está no material de vocês. Receita pública é todo e qualquer recolhimento feito aos cofres públicos, quer seja efetivado através de numerário ou outros bens representativos de valores que o governo tem o direito de arrecadar em virtude de leis, contratos ou quaisquer outros títulos que derivem direitos a favor de Estado, quer já oriundo de alguma finalidade específica, cuja arrecadação lhe pertença, ou caso figure como depositário dos valores que não lhe pertencerem. Então, são ingressos de valores aos cofres públicos, né, a grosso modo. É todo recurso que se incorpora ao patrimônio público, o qual será utilizado para atender às despesas públicas, que vai manter a máquina pública, né? Aí temos a classificação da receita. A receita pode ser orçamentária, que é a receita pública, a receita extra-orçamentária, que é o ingresso público, e a receita intra-orçamentária. A gente vai ver cada uma delas. As receitas orçamentárias dependem de autorização legislativa para poderem ser arrecadadas e será utilizada para financiar os gastos do Estado. As despesas extra-orçamentárias transitam nos cofres públicos sem alterar o patrimônio do poder público e têm caráter temporário. As despesas intra-orçamentárias são operações realizadas entre órgãos de uma mesma esfera de governo. Essa classificação intra-orçamentária, receita intra-orçamentária, ela é relativamente nova. O que acontece? É quando um órgão repassa a receita sua para um outro órgão de uma mesma esfera de governo. Então, para não haver duplicidade na contagem dessa receita, elas foram classificadas como receitas intra-orçamentárias. Classificação das receitas orçamentárias. Elas podem ser classificadas por categoria econômica. Dentro de categoria econômica, elas podem ser receitas correntes ou de capital. As receitas correntes são geradas em decorrência das atividades operacionais do Estado. Adentram os cofres públicos sem terem sido geradas por alienação ou venda de bens públicos ou pela captação de financiamentos externos ao patrimônio. Dentro das receitas correntes, nós temos as receitas tributárias, que é decorrente da competência tributária instituída pela Constituição Federal, ou seja, decorrente dos tributos. Então, a gente tem ali o conceito de tributo. É toda prestação pecuniária compulsória em moeda que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Classificam-se em impostos, taxas e contribuição de melhoria. Né? Ela é destinada, essa receita tributária é destinada ao custeio de atividades gerais ou específicas, né, do ente federado. Vamos ver agora, os tributos são classificados em impostos, taxas e contribuições de melhoria. Vamos ver cada um deles agora. Os impostos. É uma contribuição monetária que os poderes públicos exigem da sociedade para atendimento de serviços não específicos, ou seja, é o pagamento realizado pelo contribuinte para custear a máquina pública. Né? São os impostos que a gente paga, todos nós pagamos. Né? Taxas. Tributo cobrado tendo como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Né? Então, as taxas é uma cobrança que a administração faz em troca de algum serviço público. Né? Contribuição de melhoria. Tributo gerado pela valorização imobiliária decorrente de obras públicas realizadas como forma de ressarcimento do dinheiro público gasto para a execução dessas obras. Então, refere-se a algum projeto ou obra de melhoria que resulte em benefício para o cidadão. Dentro das receitas correntes, ainda temos classificações de receita de contribuições, né, que são decorrentes de contribuições sociais de intervenção no domínio econômico. Receita patrimonial, que é decorrente da utilização de bens imóveis, de rendimentos de valores imobiliários,
como aluguéis que são cobrados, né, pela utilização de patrimônio público, receita agropecuária, que é decorrente da exploração da agropecuária, assim como a receita industrial é decorrente da exploração da indústria, receita de serviços, transferências correntes, que são recebidos de outra pessoa de direito público ou privado, independente de contraprestação direta de bens ou serviços. Então, é uma receita que o Estado recebe sem ter a obrigação de uma contrapartida, né? Outras receitas correntes: multas e juros de mora, indenizações, restituições, receita da dívida ativa e outras receitas diversas. Agora vem as receitas de capital, que são as operações de crédito, que são recursos da colocação de títulos públicos ou de empréstimos obtidos junto a entidades estatais ou particulares, né? No caso, quando o governo empresta dinheiro a juro, esses juros entram como receita de capital. Alienação de bens, de imóveis e imóveis, amortização de empréstimos, transferências de capital, tal como transferências correntes, exceto por se destinar a gasto de capital. Ou seja, vamos voltar um pouquinho. Nós vemos aqui que as transferências correntes são recebidas de outra pessoa de direito público sem que o Estado tenha que dar uma contrapartida. As transferências de capital são dessa forma também, só que esse recurso se destina só para gastos de capital. E nós vamos ver a classificação das despesas de corrente e capital mais para frente. E as outras receitas de capital, que são as que não estão classificadas acima. Classificação das receitas orçamentárias por grupos é uma outra classificação de receita orçamentária. Elas podem ser próprias, que é o esforço próprio nas atividades de fornecimento de bens ou serviços facultativos e na exploração econômica do próprio patrimônio, né? Então, ela não depende de uma outra figura para poder... O ente federado não depende de uma outra figura, de uma outra pessoa jurídica para ter essa receita. As receitas são próprias do Estado, né? Receitas administradas são arrecadadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, cabendo a esta a administração direta, bem como a fiscalização de tais recursos, por exemplo, o imposto de renda. Receitas vinculadas são receitas vinculadas por lei a determinada finalidade específica. Receitas de operações de crédito são provenientes e colocação de título público de tesouro no mercado e da contratação de empréstimos e financiamentos. E as demais receitas que não se enquadram nas anteriores. Ainda classificando as receitas orçamentárias, podemos classificá-las quanto à coercitividade. Receitas efetivas. Identifica-se o ingresso financeiro sem que a administração pública ceda bens ou direitos de sua propriedade. Alteram a situação líquida patrimonial. As receitas não efetivas não alteram a situação líquida patrimonial, havendo alguma contrapartida patrimonial no momento do ingresso. Ainda classificação das receitas orçamentárias quanto à afetação do patrimônio. As receitas originárias são utilização ou exploração do patrimônio pertencente ao órgão público por meio da prestação de serviços, e as derivadas são decorrentes da exploração compulsória do patrimônio do particular pelo Estado no exercício da sua soberania. Todas essas classificações que nós vimos, categoria econômica, tem ainda por origem, espécie, rubrica, alínea e subalínea, né? A categoria econômica é o que nós vimos, elas podem ser correntes ou de capital, né? A origem é a procedência da receita, por exemplo, se ela é corrente tributária, ela é corrente patrimonial, é um outro nível de classificação. Aí vem a espécie, que é um maior detalhamento ainda. Por exemplo, se ela é uma despesa corrente, ela é uma despesa tributária, ela é imposto, ela é taxa ou ela é contribuição de melhoria? Mais um detalhamento, né? Que é, no caso, a espécie. A rubrica, ela vai ver se ela é do mesmo tipo, né? Então, mais para frente, a gente vai ver um exemplo para que fique bem claro para vocês. Depois vem a rubrica, a linha e subalínea. Cada uma delas é um nível de detalhamento até chegar ao nome completo da receita, né? Então, vamos lá. Exemplo. Arrecadação e imposto de renda de pessoa física. Como ele é classificado, né? Essa codificação é utilizada e tem no Manual Técnico de Orçamento. Se vocês quiserem dar uma olhada nesse Manual Técnico de Orçamento, tem o 2013 disponível no site da SOF, Portal SOF. Vou passar para vocês no final da aula, eu vou digitar esse site para vocês.
mas é www.portalsof.planejamento.gov.br. Lá vocês vão ter o manual técnico do orçamento, onde vocês vão ter todas essas classificações. No material de vocês também tem algumas, mas lá está bem completo, tá? Então aqui, ó, esse quadrinho explica bem direitinho. Esse número completo, 11120401, é a codificação dessa receita. Ela vai explicar através dos números de onde ela vem. Qual é o tipo, a espécie, a origem, enfim. Então aqui o primeiro é o C, que é a categoria econômica, que é o número 1, que corresponde a receitas correntes, né? A letra O, que é a origem, é o segundo número, que é o número 1, que corresponde à receita tributária. A letra E, que é a espécie, que é o terceiro dígito, que é o número 1, que é relativa a impostos. Então, ela é uma receita corrente. Entre as receitas correntes, ela é tributária. Dentre a receita tributária, ela é um imposto, né? Aí vem a rubrica, que te fala qual é o tipo de imposto, que é o número 2, imposto sobre patrimônio e renda. Depois vem a linha, que diz imposto sobre proventos e renda de qualquer natureza, que é o número 04. E daí vem a sublinha, que vem mais um tipo de codificação de detalhamento da receita, que é o 01 final, que é relativo a pessoas físicas. Então, é arrecadação e imposto de renda de pessoa física. Ainda mais uma classificação da receita orçamentária, que é por fonte de recurso, né? Que serve para identificar as origens dos ingressos que financiam os gastos públicos, e ela consiste em 3 dígitos, né? O primeiro dígito, que é o grupo de fontes de recurso, e lá no manual do orçamento, manual técnico do orçamento, vocês vão ver que existem vários, né? No caso, número 1, que é referente a recursos do Tesouro no exercício corrente, né? Depois tem o número 2, que é recursos de outras fontes no exercício corrente. Número 3, recurso do Tesouro de exercícios anteriores, e assim por diante tem uma classificação. Aqui eu coloquei 2 exemplos para vocês, né? O primeiro dígito é o grupo de fonte de recurso. O segundo e terceiro dígitos é a especificação das fontes de recurso. Então, no primeiro exemplo, que é a fonte 100, o número 1 significa que é de exercício corrente, e 00, que é um recurso ordinário do Tesouro, né? Então, na segunda linha, que é o exemplo da fonte 112, o número 1, primeiro número, significa que é de exercício corrente, e o 12 significa que são recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino. E assim, com essa codificação, a gente pode identificar aquela receita de onde ela veio, né? A classificação da receita por identificador de resultado primário. Ela pode ser uma receita primária, que objetiva identificar quais são as receitas que compõem o resultado primário do governo, né? É um somatório das receitas fiscais líquidas. O cálculo é receitas correntes mais receitas de capital, tirando as receitas de operação de crédito, aplicações financeiras, empréstimos concedidos e superávit financeiro, que é o resultado da receita primária. Classificação ainda por identificador de resultado primário pode ser receita financeira, proveniente de operações de crédito internas e externas, de aquisição de títulos de capital e aplicações financeiras de juros, de amortização e do superávit financeiro. Vamos falar sobre os estágios da receita pública, né? Os estágios da receita pública são etapas ou fases que deverão ser percorridas para que efetive o ciclo orçamentário completamente. São elas: previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. Vamos ver cada um deles. Previsão é a definição das estimativas de receita quando da elaboração orçamentária, ou seja, a previsão, ela acontece lá quando está sendo prevista na lei de orçamento anual, quando está fazendo a proposta orçamentária, né? A lei complementar 101, que é a lei de responsabilidade fiscal, no artigo 12, diz assim: as previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante, e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos 3 anos, da projeção para os 2 seguintes àquele que se referirem e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas. Então, a previsão é feita lá na elaboração da lei de orçamento anual e tem que respeitar tudo o que diz na lei complementar 101, que é a lei de responsabilidade fiscal, né? Eu não posso sair prevendo a receita da minha cabeça, tem que ser feito o cálculo, tem que seguir as normas técnicas, então tem toda uma legislação em cima disso, né? Da previsão da receita.
A previsão é um importante estágio da Receita, pois serve de base para que a administração pública atinja seus objetivos, além de fazer parte do orçamento público, né? Então, com base nessa previsão de receita, é que a gente pode saber quais atividades a gente pode executar, quais ações serão realizadas pelo governo naquele período determinado, né? O lançamento é a identificação e individualização do contribuinte, né? Se é direto ou de ofício, que é a iniciativa da autoridade administrativa, por declaração, realizado por iniciativa do contribuinte, e por homologação, o contribuinte efetua, por força de lei, o pagamento antecipado do tributo, sem a comunicação à autoridade administrativa. Então, esse é o lançamento do contribuinte, vai identificar esse contribuinte, como foi que foi feita essa receita, né? A arrecadação é o ato pelo qual o contribuinte comparece perante os agentes arrecadadores devidamente autorizados e realiza o pagamento de seus tributos e outros débitos para com os estados. Então, é o caso de nós, cidadãos, quando nós comparecemos à receita do nosso município, do nosso estado e pagamos o nosso imposto, né? Essa é a parte da arrecadação, né? O recolhimento é a fase seguinte, que quando eu vou lá e entrego o meu tributo, é uma coisa, que é a arrecadação, e quando esse tributo é recolhido à conta única do Tesouro do Estado, que é passado para a conta dos cofres públicos, é a fase do recolhimento, que é o repasse ou entrega dos valores arrecadados por parte dos agentes arrecadadores ao Tesouro Público, representado pelo seu agente financeiro, que na esfera federal é o Banco Central. Despesa pública. Vamos ver agora, já falamos sobre a receita, já falamos pelas leis, né, que é a PPPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei de Orçamento Anual, já falamos da receita, agora falta a parte da despesa, né? Então vamos lá. Despesa pública, a definição que está no material de vocês. Toda saída de recursos ou de todo pagamento efetuado a qualquer título pelos agentes pagadores para saldar gastos fixados na Lei do Orçamento ou em lei especial e destinada à execução dos serviços públicos, entre eles custeios e investimento, além dos aumentos patrimoniais, pagamento de dívidas, devolução de importâncias recebidas a título de cação, depósito e consignações, ou seja, tudo que sai dos cofres públicos, né? Toda a despesa que o Estado tem. Ela também tem a classificação da despesa pública, que ela pode ser orçamentária ou extra-orçamentária, né? A orçamentária também se divide em corrente e capital, e aqui a gente vai utilizar a codificação do número 3 para despesas correntes e número 4 para despesas de capital. A despesa extra-orçamentária, que é a simples devolução de valores entregues à administração pública por meio de calções, fianças, depósitos de terceiros e outras. Temos agora a classificação da despesa orçamentária, que tem no material de vocês, e eu acredito que estão todas aqui no slide. As despesas correntes são despesas de custeio, que é despesa com pessoal civil, pessoal militar, material de consumo, serviços de terceiros e encargos diversos. E transferências correntes, que são subvenções sociais e econômicas, inativos, pensionistas, salário família e abono familiar, juros da dívida pública, contribuições de previdência social, diversas transferências correntes. As despesas de capital são investimentos, inversão financeira e transferência de capital. O que seriam os investimentos? Aquisição de equipamentos, de imobiliário, de bens duráveis, né? Um carro, né? Uma viatura. A inversão financeira seria a aquisição de imóveis, né? E transferência de capital é a amortização da dívida pública, auxílios para obras públicas, auxílios para equipamentos e instalações, auxílios para inversões financeiras e outras contribuições. O grupo de natureza de despesa. Vamos agora começar também a codificar por grupo de natureza de despesa, né? Então, os grupos existem do 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9. Do 1 ao 3 são despesas correntes, que ele foi classificado como 1, pessoal e encargos sociais, 2, juros e encargos da dívida e 3, outras despesas correntes. Dentro de despesas de capital, tem o 4, 5 e o 6. O 4 são os investimentos, 5 são inversões financeiras e 6 é a amortização da dívida. E 9 é a reserva de contingência.
Modalidade da aplicação da despesa. Nós já vimos a classificação por grupo, agora é a modalidade, né? Modalidade indica se os recursos serão aplicados mediante transferência financeira ou diretamente pela unidade detentora do crédito orçamentário ou por meio da modalidade de aplicação, né? Então, o que acontece? Do 20 ao 80, né? 20, 30, 40, como vocês estão vendo aí no slide, são transferências, ou seja, não é o próprio ente que vai executar a despesa, ele vai transferir o recurso para que aquele outro ente execute. Então, essa transferência pode ser para a União, para os estados e Distrito Federal, para os municípios, para instituições privadas sem fins lucrativos, para instituições privadas com fins lucrativos, para instituições multigovernamentais, consórcios públicos e ao exterior. Então, a gente pode transferir esse recurso para que ele seja executado por outrem, né? Então, no 90, são aplicações diretas, que é quando aquele órgão vai executar aquela despesa, ele não precisa transferir o recurso para que outro órgão execute. O 91 é a aplicação direta decorrente de operação entre órgãos. Assim como nós temos as receitas intra-orçamentárias, se vocês se lembram, que é a transferência de receita entre órgãos do mesmo ente federado, também acontece a despesa, onde eu vou fazer essa despesa entre um órgão do mesmo ente. E aí ela é uma aplicação direta, é classificada no 91. E o 99 é a definir, porque sempre pode acontecer algum outro tipo de despesa que não está classificada, modalidade que não está classificada entre as anteriores. Elemento da despesa é mais uma classificação, né? O elemento da despesa é uma classificação que detalha cada gasto com o objetivo de identificá-lo. Foram definidos pela Portaria Interministerial 163 de 2001 e é bom que vocês leiam e conheçam cada uma, né, dessas classificações de elemento de despesa. Inclusive tem no material de vocês, quase todas, eu acredito, né? Vamos ver a página que está essa classificação. Está na página 90 do material de vocês, né? Começa na página 89, vai até a página 91, né? Desse elemento de despesa. Eu coloquei só 3 exemplos para vocês. Vocês lembram lá que nós temos as despesas correntes com pessoal, né? Então, o 04 é um tipo de despesa com pessoal, mas ele já está no elemento da despesa, que é a contratação por tempo determinado. O 30 é material de consumo, que entra lá em outras despesas correntes, e o 51 são obras e instalações, que é um investimento, né? Modalidade da aplicação da despesa. Vamos ver agora a classificação como fica codificada, né? Nós falamos de categoria econômica, que ela pode ser corrente ou de capital. Nós falamos do grupo de natureza de despesa, que ela pode ser outras despesas correntes, ela pode ser despesa com pessoal, nesse caso, é outras despesas correntes, né? Então, vamos lá. Categoria econômica, que é a primeira classificação, e é o primeiro número da codificação, que é o 3. Lembra que nós classificamos as despesas correntes como 3 e despesa de capital como 4, né? Nesse caso, ali é o número 3, que é uma despesa corrente. No grupo de natureza de despesa, que é o GND, é o segundo número da codificação, continua sendo o número 3, que ele é classificado como 3, que é outras despesas correntes, né? Agora, a modalidade de aplicação, se é aplicação direta ou se é transferência para outro ente. Nesse caso, é a aplicação direta, que é o número 90. E o elemento da despesa, que é os 2 últimos dígitos, no caso é o 14, que representa diárias nacionais. Então, diárias nacionais é classificado e codificado como 3, 3, 90, 14. A classificação da despesa. A classificação institucional, né, que também é outra codificação para identificar a despesa. O código é formado por 5 dígitos, onde os 2 primeiros identificam o órgão e os outros 3 identificam a unidade orçamentária, porque um determinado órgão pode ter várias unidades orçamentárias. Então, para ele identificar quem foi que executou aquela despesa, ele utiliza de números. Então, nesse caso, nós temos um exemplo, 26432. O 26 significa que é Ministério da Educação, que já está classificado, já está codificado com esse número. E o 432, que significa que é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná. Toda vez que houver uma despesa com essa codificação, nós sabemos que quem executou essa despesa foi o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná. Esse é um exemplo. Bom, vamos falar agora ainda em classificação de despesa sobre a classificação funcional.
ela permite a vinculação das dotações orçamentárias a objetivos específicos do governo. É dividida em funções e subfunções para demonstrar, basicamente, em que área de ação governamental a despesa será realizada. Ela foi instituída pela Portaria número 42 de 1999. É bom que vocês leiam e se aprofundem sobre isso. Ela é de 14 de abril de 99, do então Ministério do Orçamento e Gestão, né? Então, o que acontece? Ela é uma classificação independente dos programas e de aplicação comum e obrigatória no âmbito dos municípios, estados, Distrito Federal e da União, né? O que permite a consolidação nacional dos gastos no setor público. Né? Então, além da função e da subfunção, a classificação funcional se desdobra numa estrutura programática, composta por programas e ações. Então, vamos lá. Programa. Programa é um conjunto de ações que concorrem para a concretização de um objetivo comum pré-estabelecido, mensurado por indicadores instituídos no plano, visando a solução de um problema ou o atendimento de determinada necessidade ou demanda da sociedade. Essa é a definição de programa. O programa é um módulo comum integrador entre o plano e o orçamento. Agora, ação. Ações são operações das quais resultam produtos que contribuem para atender ao objetivo de um programa, né? Então, inclui-se também no conceito de ação as transferências obrigatórias ou voluntárias a outros entes de federação e a pessoas físicas e jurídicas, na forma de subsídios, subvenções, auxílios, contribuições e os financiamentos, né? Então, essa estrutura, nós vamos ver agora um exemplo dessa estrutura de classificação funcional programática, né? Então, é um número enorme, né? Onde a gente vai ver o que significa cada um desses números, que é mais uma identificação da despesa, né? Aqui nós temos a função, que são os dois primeiros dígitos, que não ficou negritado, mas é o número 12 aqui, que significa que é a educação. Isso já foi instituído lá naquela portaria que eu acabei de falar para vocês, portaria número 42, né, de abril de 99, tem lá já todas as funções, subfunções, os números continuam os mesmos, né? E ele é igual para todas as esferas, como eu acabei de falar. Então, 12 significa que é educação. Os próximos três números são a subfunção. A subfunção, nesse caso, é ensino profissional, que é o 363. Próximos 4 números é o programa, que nesse caso é o 1062, que significa desenvolvimento da educação profissional e tecnológica. A ação, que são os próximos 4 números, 29 e 92, é o funcionamento da educação profissional. E o subtítulo, que são os 4 últimos dígitos, que significa que é no estado do Paraná. Então, a classificação funcional programática dessa despesa, ou seja, onde nós estamos gastando, para onde está indo o dinheiro, quanto foi gasto com o ensino profissional, por exemplo, né? É só a gente poder ver quanto foi gasto na subfunção 363. E por isso foi codificada, foi feita essa classificação funcional programática, para a gente poder identificar onde e quanto está sendo gasto em cada uma das modalidades de ensino ou em qualquer outra área, né, do orçamento público. Vamos agora falar sobre créditos adicionais. Devido ao dinamismo do orçamento, é possível que ele tenha que sofrer alterações. Estas serão realizadas por créditos adicionais. Então, o que acontece? A gente sabe que o orçamento ele precisa ser flexível, né? Porque às vezes acontecem despesas emergenciais que a gente tem que executar que não foram previstas no ano anterior. Por isso ele é flexível, né, o orçamento. Só que só serão realizados créditos adicionais de 3 formas: suplementares, especiais e extraordinários. Os créditos adicionais suplementares é um reforço de uma dotação já existente, ou seja, eu tenho uma dotação e eu posso reforçá-la. As especiais são despesas não relacionadas no orçamento. E as extraordinárias são despesas imprevisíveis e urgentes. Por exemplo, deu uma enchente, algum fenômeno natural que aconteceu e que não era impossível se prever. Aconteceu de ter que atender determinada demanda. Então, esses são créditos adicionais extraordinários, né? Continuando em créditos adicionais, somente será criado crédito adicional mediante superávit financeiro, ou seja,
eu consegui gastar menos do que eu tinha previsto gastar, né? Eu tinha uma previsão de receita, ela aconteceu, e a minha despesa ocorreu menor do que a minha previsão de receita, né? Então eu arrecadei o que eu esperava arrecadar, mas eu gastei menos do que eu esperava gastar. Então eu tive um superávit financeiro. Excesso de arrecadação, que é o caso em que a minha receita foi maior do que a estimada, né? Anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, ou seja, eu tinha uma determinada despesa para executar, mas ela não será necessária mais executar ou ela pode ser feita só parcialmente, então eu vou cancelar parte dessa dotação orçamentária para atender uma outra, né? Produto de operações de crédito autorizado. Vamos agora falar sobre os estágios da despesa, né? Assim como a gente tem os estágios da receita, que nós já falamos, vamos falar agora dos estágios da despesa, que é a fixação, a programação, a licitação, o empenho, a liquidação, o suprimento e o pagamento. Vamos ver a definição de cada uma delas. A fixação é o planejamento orçamentário, faz parte da lei orçamentária anual. Então, o que acontece? Na lei orçamentária anual, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a estimativa da receita e a fixação da despesa. Então, essa é a fase onde, lá da elaboração da proposta orçamentária, onde é fixada a despesa e estimada a receita, né? Não faz parte da execução, ela faz parte lá da lei de orçamento anual. Programação é a ordenação do cronograma de desembolso, ou seja, eu sei que eu tenho uma despesa e eu vou me organizar para saber como é que ela vai ser realizada, quando ela vai ser realizada. A licitação, que é o processo de habilitação para a realização da despesa. Licitação, vocês vão ter um módulo específico para falar sobre isso, tá? Empenho é obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Vamos dizer, o Estado ele vai adquirir um bem ou ele vai contratar um serviço. No momento em que há a contratação desse serviço, existe um empenho do Estado em pagar este credor, né? Em fazer o pagamento pelo serviço ou pelo bem. Isso a gente chama de empenho. O empenho é o que obriga o Estado a fazer esse pagamento, né? A ter essa dívida com esse credor. Depois do pagamento, vamos ver agora a modalidade dos empenhos, né? A gente falou agora do empenho. Eles podem ser ordinário ou normal, por estimativa ou global. O ordinário é a despesa de valor fixo e previamente determinado, pagamento em uma única parcela. Então, são despesas onde a gente vai comprar. Vamos supor, vamos comprar um bem, aquele bem custa X e eu vou pagar aquele bem numa parcela única. Então, esse empenho ele vai ser ordinário, né? Na modalidade de empenho por estimativa, é a despesa cujo montante não se possa determinar previamente. Vamos supor algumas despesas de contratos contínuos, né? Vamos supor, nós temos aqui um contrato de aluguel, um contrato de fornecimento de algum tipo de serviço, em que todo mês a gente precisa desse serviço. Então, mês a mês, nós vamos reforçar esse empenho referente àquele serviço, né? O global são despesas contratuais sujeitas a parcelamento. Vamos dizer que eu comprei um bem de grande monta, um valor muito alto. Então, o Estado pretende dividir esse pagamento, parcelar em 3 vezes. Então, esse empenho ele precisa ser global para que a gente possa pagá-lo parceladamente. A nota de empenho é o documento que formaliza tudo isso, né? A nota de empenho é que efetivamente obriga o Estado a pagar por aquela dívida. A liquidação é a verificação de que o serviço ou bem foram entregues ou realizados para a liberação do pagamento. Comprova-se que o credor cumpriu com as obrigações, ou seja, a liquidação é o simples ato do fornecedor entregar o bem no almoxarifado, ou seja, no órgão responsável pelo recebimento, ou que tenha prestado o serviço e tenha uma nota fiscal atestando que realmente aquele serviço foi executado, né? Então, essa é a liquidação. O próximo passo é o suprimento, é a entrega ou transferência de recurso à instituição financeira, né? Que significa que a instituição financeira, posteriormente, que vem agora, é o pagamento, que vai passar esse valor para o credor, que é realizado por meio de ordem bancária, havendo, enfim, a quitação da dívida. Vamos agora falar de princípios orçamentários.
Nós começamos, já explicamos aqui para vocês, a administração pública, o que é o orçamento público, né? Vemos que ele é obrigatório aqui no Brasil, que tem o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária anual, e tudo isso precisa obedecer a alguns princípios, né? Esses princípios, nós pegamos alguns no Manual Técnico de Orçamento, outras estão aqui no material de vocês, que está constante no Ementário de Classificação das Receitas Orçamentárias da União, que vocês podem conseguir no mesmo site que eu vou passar para vocês no final da aula, tá? Então, vamos ver agora os princípios orçamentários. Princípio orçamentário da unidade. Deve ser uno, um orçamento para cada exercício financeiro, ou seja, cada ente deve elaborar um único orçamento. Isso está no caput do artigo 2º da Lei 4.320/64. Isso evita que um ente tenha múltiplos, orçamentos. O orçamento, ele engloba todos os poderes, tanto o executivo, quanto o legislativo, quanto o judiciário. Todos formam um orçamento único. Princípio da universalidade. A lei de orçamento anual deve incorporar todas as receitas e despesas, ou seja, nenhuma delas deve ficar de fora, né? Isso também está no caput do artigo 2º da Lei 4.320 e recepcionado, normalizada pelo parágrafo 5º do artigo 165 da Constituição Federal. Todos os entes deverão elaborar o orçamento, ou seja, essa é a universalidade. Todos os entes precisam ter um orçamento. A anualidade, o princípio da anualidade, é o período limitado de tempo para as estimativas de receita e fixação das despesas, ou seja, o ano fiscal. Na verdade, o ano do orçamento, ele também é o mesmo período do exercício financeiro, que por si também é o mesmo período do ano civil, que é de 1º de janeiro a 31 de dezembro, né? Então, é o período limitado de tempo para as estimativas de receita e fixação, ou seja, o ano fiscal. Princípio da exclusividade. A lei de orçamento anual deve conter apenas assuntos ligados ao orçamento, né? Então, não deve ter nenhuma outra matéria nesse projeto, nessa proposta orçamentária que depois vai virar lei, que não seja referente ao orçamento. A programação. Objetivos e meios. Ações planejadas partindo do pressuposto do objetivo a ser atingido e da utilização dos meios disponíveis para tal. Ou seja, esse princípio orçamentário da programação diz respeito ao seguinte: todos os objetivos que vocês querem alcançar devem ter meios para alcançá-los, né? Princípio da legalidade. Executar somente aquilo que a lei expressamente autorizar. Bom, isso é fato, né? E como o orçamento ele é obrigatório a partir da Constituição Federal, ele cumpre plenamente esse princípio, até porque ele é uma lei. A partir do momento que ele vai para o legislativo, ele é aprovado, ele se torna uma lei, né? Da sinceridade, é o diagnóstico da real situação existente, indicando a solução dos problemas indicados, né? O gestor, ele tem que se utilizar ele tem que ter uma base real, né? Sem superestimar recursos, nem subavaliar os gastos. Da publicidade, deve ser divulgado por meio dos veículos oficiais de comunicação e divulgação para conhecimento do público, ou seja, tem que divulgar o orçamento público de forma ampla para a sociedade, publicar relatórios de execução orçamentária, informar sobre a arrecadação da receita e a execução da despesa a qualquer pessoa que queira saber. Da flexibilidade, como eu falei da flexibilidade do orçamento, ele deve ajustar-se no essencial às determinações do programa do órgão. Da especificação, vedar autorizações globais, discriminar as despesas por elemento. As receitas e despesas autorizadas pelo legislativo têm que ser em parcelas discriminadas, né? E aí as despesas têm que ser discriminadas por elemento dentro da lei. Princípio da não vinculação. Não poderá haver vinculação de receita de impostos a órgãos, fundo ou despesa, salvo as disposições autorizadas pela própria Constituição Federal. No artigo 67
diz quais são as exceções a esse princípio da não vinculação. Agora nós vamos falar sobre o ciclo orçamentário, que é a última parte da nossa aula, né, do nosso módulo. O ciclo orçamentário ele tem 4 etapas. A primeira dela é a elaboração. A elaboração é o planejamento com fixação de objetivos concretos para o período. Então, a elaboração é quando a gente está fazendo todo aquele planejamento, né, seja do PPA, seja da Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou seja da Lei de Orçamento Anual, né? Depois vem a parte de estudo e aprovação, desenvolvida sob os cuidados do Legislativo, que discute em comissões especiais os temas abordados com o objetivo de aprová-los. Nós já planejamos, já elaboramos a nossa proposta orçamentária, ela já é um documento formal, nós encaminhamos para o Legislativo da esfera de governo onde nós estamos. Ali eles vão estudar e aprovar essa lei, né, de orçamento, vão transformar em lei. Depois vem a parte de execução, que é o período em que a proposta é colocada em prática. É onde nós vamos executar todas as ações, as metas, as diretrizes que estão previstas, tanto no PPA, quanto nas Lei de Diretrizes Orçamentárias, quanto na Lei de Orçamento Anual. Em seguida vem a avaliação, que é a verificação da implementação do orçamento e deve ser simultânea com a fase de execução do orçamento, ou seja, nós estamos executando, estamos fazendo as ações que nós estávamos prevendo fazer e simultaneamente a gente tem que estar avaliando se aquilo está sendo bacana, se aquilo está sendo bom, está atendendo à necessidade da população. Bom, finalizamos o nosso módulo, eu espero que vocês tenham gostado, façam os exercícios que estão na apostila, se aprofundem, leiam a legislação e eu espero que vocês tenham sucesso no curso de vocês. Vou passar agora o site para que vocês possam acessar e encontrar esse material. Vamos lá, é www.portalsof.planejamento.gov.br. Esse é o site, acessem, lá do lado esquerdo vocês vão ter MTO, que é o Manual Técnico de Orçamento 2013. Lá tem todas essas informações para vocês tirarem dúvidas e para vocês melhorarem o estudo de vocês em orçamento público. Espero que eu tenha ajudado, muito obrigada.